Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Porque próximo está o tempo da volta do Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Quando Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus, o que ele viu? Como está escrito em Salmo 53, versículo 2. O Senhor Deus viu que desviaram-se todos da sua palavra, e juntamente se fizeram imundos, contaminaram-se com a prática do pecado, porque não há quem faça o bem, não, nem sequer um, como está escrito em Salmo 53, versículo 3. Mas acaso não tem conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo como se comesse o pão? Eles não invocarão a Deus, como está escrito em Salmo 53, versículo 4? Sim, os nécios, os injustos, os ímpios têm conhecimento da existência de Deus, sim. Romanos capítulo 1, versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles, na vida dos nécios, dos injustos e dos ímpios, se manifesta, porque Deus lhe manifestou, como está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 19. Segundo Pedro capítulo 3, versículo 5. Eles, os nécios, os injustos e os ímpios, voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, como está escrito em 2 Pedro capítulo 3, versículo 5. Os nécios, os loucos, os injustos e impiedosos servem ao espírito contrário. É por isso que eles afirmam contra a existência do universo material, que eles claramente podem ver a não existência da pessoa de Deus. E por isso não serão perdoados por Deus, como está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque as coisas invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles, os nécios, os ímpios e os injustos, fiquem inexcusáveis, ou seja, se tornem imperdoáveis por Deus, como está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 20. Salmo 53, versículo 1. É por isso que diz o nécio no seu coração: não há Deus, porque ele tem se corrompido e cometido abominável iniquidade. Ele diz: não há ninguém que faça o bem, como está escrito em Salmo 53, versículo 1. Mas que tipo de pessoa ignora a palavra de Deus, que disse em pessoa ao homem: eis que o temor do Senhor, ou seja, o profundo respeito e obediência à pessoa de Deus, é a sabedoria. E apartar-se do mal é a inteligência. Como está escrito em Jó capítulo 28, versículo 28. São aqueles que comprovam com seus atos que são filhos do diabo, porque são cheios de todo engano, de toda malícia, de toda a injustiça, de toda mentira, de toda imundícia. São aqueles que perturbam os justos, os servos de Deus. Atos capítulo 13, versículo 10, disse o apóstolo Paulo: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Atos capítulo 13, versículo 10. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda.
E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Porque próximo está o tempo da volta do Senhor Jesus, como está escrito em Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. São aqueles que ignoram a paciência, a longanimidade e a benignidade de Deus, pois não se arrependem dos seus pecados cometidos ao longo da sua vida. Romanos capítulo 2, versículo 4. Ou desprezas tu as riquezas da benignidade, da paciência e da longanimidade de Deus, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento dos pecados cometidos, como está escrito em Romanos capítulo 2, versículo 4. São aqueles que na hora da sua morte se acharão em grande temor, em grande terror, grande expectação horrível de sofrer o juízo de Deus, de ser devorado pelo ardor do fogo da ira de um Deus justo, que dá a cada um segundo as suas obras, segundo o que tiver feito através do seu corpo material. Salmo 53, versículo 5. Ali se acharão em grande temor, onde não havia temor, pois Deus espalhou os ossos daqueles que te cercavam. Tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Hebreus capítulo 10, versículo 27. Mas uma certa expectação horrível de juízo de Deus e do ardor de fogo que há de devorar os seus adversários, os ímpios e os injustos, como está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 27. Jesus te ama, não se engane. Quem é justo, aproveita o tempo da sua volta que ainda não se cumpriu para ser justificado em obediência a um Deus justo. Mas quem é injusto, quem está sujo pelo pecado, pela iniquidade, pela mentira, quem ignora a Deus, esse aproveita o tempo que resta servindo ao diabo. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Porque quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Porque próximo está o tempo da volta do Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Amém? Dani e Miguel.